Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Na última aula, nós abordamos sobre Martinho Lutero, nós lemos a vida de Martinho Lutero, e na aula de hoje, no vídeo aula 16, nós vamos falar sobre uma breve história sobre João Calvino, que também foi um grande reformador, um reformador, assim, considerado o reformador da segunda geração, né? João Calvino, na época que Martinho Lutero pregou, afixou as 95 teses, nós já consideramos aqui, João Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Então, isso mostra que a reforma protestante não foi um fato histórico isolado. Martinho Lutero fez a reforma protestante, pronto e acabou, foi algo pontual. Não, a reforma protestante ela foi ganhando corpo, desdobramentos ao longo da história, né? Ao longo das décadas. Tanto é que João Calvino foi um grande reformador, morreu com aproximadamente 55 anos de idade, e ele ali com 8 anos de idade, ele tinha 8 anos de idade quando Martinho Lutero fixou as teses na Catedral de Wittenberg, as 95 teses. Então eu convido os irmãos, a leitura está na descrição do vídeo. O que exceder o espaço da descrição de 5.000 caracteres vai para o comentário fixado, para que você possa depois copiar e colar essa matéria no seu arquivo de Word, e você assim vai dando continuidade à sua apostila. Faça isso, meus irmãos, faça isso, copie essas matérias, faça a sua apostila. Você não vai ver que vai valer a pena. Se você estiver fazendo, você vai ver que já está valendo a pena, porque, graças a Deus, o conteúdo que tem sido apresentado é um conteúdo bastante pertinente, com muito subsídio, com muita informação, para que a gente possa ter uma formação melhor para servir a Deus. Já considerei com os irmãos aqui, Deus nos dá sabedoria. A sabedoria é usar bem o conhecimento que nós temos, mas o conhecimento é responsabilidade nossa. Nós devemos correr atrás do conhecimento. É claro que às vezes você tem uma área específica que você gosta de estudar mais, você deve potencializar essa área que você gosta de estudar mais, você deve se aprofundar mais nela, mas é bom que você tenha também o conhecimento geral das outras áreas. Então acompanhe conosco a leitura na descrição do vídeo. Introdução. João Calvino foi teólogo francês, pastor e reformador em Genebra, na Suíça. É considerado sucessor de Martinho Lutero e aclamado como reformador mais importante da segunda geração da Reforma Protestante. João Calvino, Jean Calvin, né, em francês o nome dele, nasceu em Noyon, nordeste da França, em 10 de julho de 1509. Martinho Lutero, 9817, né? Foi em 1517 que Martinho Lutero afixou as teses, as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Seu pai, Gerhard Calvin, era advogado dos religiosos e secretário do bispo local. Sua mãe, Jeanne Lefranc, faleceu quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade. Por alguns anos o menino conviveu e estudou com os filhos das famílias aristocráticas locais. Aos 12 anos recebeu um benefício eclesiástico, cuja renda serviu-lhe como bolsa de estudos. Os irmãos perdoem aí algum erro na pronúncia, né? São tantos nomes estrangeiros que aparecem, né? Porque essa história aconteceu em diversos países da Europa. 1523. Calvino foi residir em Paris, onde estudou latim e humanidades no Collège de la Marche e teologia no Collège de Montaigu. Em 1528, iniciou seus estudos jurídicos, primeiro em Orleans e depois em Bourges, onde também estudou grego com o erudito luterano Melchior Volmar. Com a morte do pai em 1531, retornou a Paris e dedicou-se ao seu interesse predileto, a literatura clássica. Em 1532, publicou um comentário sobre o tratado de Lúcio Enéas Sêneca, chamado De Clementia.
É importante nós acompanharmos a história, né, a vida desses homens. 1533, converteu-se à fé evangélica, provavelmente sob a influência do seu primo Robert Olivetan. No final desse ano, teve de fugir de Paris sob a acusação de ser o coautor de um discurso simpático aos protestantes, proferido por Nicolas Cop, o novo reitor da universidade. Refugiou-se na casa de um amigo em Angoulême, onde começou a escrever a sua principal obra teológica. Em 1534, voltou a Noyon e renunciou ao benefício eclesiástico. Escreveu o prefácio do Novo Testamento, traduzido para o francês por Olivetan em 1535. Olha só, a tradução do Novo Testamento para o francês em 1535. Aí a gente viu lá, né, conforme nós já consideramos, o Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês. Aí o Lutero já tinha traduzido a Bíblia para o alemão, agora o Novo Testamento sendo traduzido para o francês. E aí nós ainda não fizemos essas considerações, eu quero depois fazer essa consideração. Eu acho que eu já fiz sim, que eu mencionei sobre o João Gutenberg, que inventou a imprensa, né? E ele criou ali o primeiro livro que ele publicou, que ele fez a imprensa, o primeiro livro foi a Vulgata Latina. E posteriormente a imprensa foi usada para disseminar a Bíblia impressa em vários idiomas na Europa. E isso tudo foi fruto, desdobramentos da Reforma Protestante. É importante a gente ter esse conhecimento. Até a invenção da imprensa influenciou na Reforma Protestante. E parece que é uma coincidência, mas eu entendo que isso tudo é o Senhor da história, né? Escrevendo a história da humanidade. O Senhor da história é o nosso Deus. 1536. No mês de março foi publicada em Basileia a primeira edição da Instituição da Religião Cristã, ou Institutas, introduzida por uma carta ao rei Francisco I da França, contendo um apelo em favor dos evangélicos perseguidos. Foi o Calvino que escreveu as Institutas. É uma obra dele. Alguns meses mais tarde, Calvino dirigia-se para Estrasburgo quando teve de fazer um desvio em virtude de manobras militares. Ao pernoitar em Genebra, o reformador suíço Guilherme Farel o convenceu a ajudá-lo naquela cidade que apenas 2 meses antes abraçara a reforma protestante. Logo, os dois líderes entraram em conflito com as autoridades civis de Genebra acerca de questões eclesiásticas, disciplina, adesão à confissão de fé e práticas litúrgicas, sendo expulsos da cidade. Olha como as pessoas que zelavam, né, pela palavra de Deus eram perseguidas. Em 1538, Calvino foi para Estrasburgo, onde residia o reformador Martin Bucer, e ali passou os 3 anos mais felizes de sua vida, 1538 a 1541. Pastoreou uma pequena igreja de refugiados franceses, lecionou em uma escola que serviria de modelo para a futura Academia de Genebra, participou de conferências que visavam aproximar protestantes e católicos, escreveu amplamente uma edição inteiramente revista das Institutas. Em 1539, sua primeira tradução francesa em 1541, um comentário da Epístola aos Romanos, a resposta a Sadoleto, uma apologia da fé reformada. O que é apologia, irmãos? Defesa da fé reformada. Olha só como é que você já aprendeu uma palavra nova, você já não fica perdido no texto. E outras obras. Em 1540, Calvino casou-se com uma de suas paroquianas, a viúva Idelette de Bourg. Seu colega Farel oficiou a cerimônia. Agora nós vamos para a matéria na descrição do vídeo. Então, irmãos, olha só. Martinho Lutero era professor, teólogo,
Calvino era professor, estudava. Então, essa que é a mensagem que a gente quer transmitir. A questão da gente estudar, da gente buscar aprender, para a gente ter mais bagagem, mais fundamentação, mais argumentação. A gente precisa estudar as coisas de Deus, irmãos. Às vezes a gente não tem, né, um curso superior, mas você busca conhecimento e você vai estudando e você vai se aprofundando nas coisas de Deus. O Espírito Santo vai te dando sabedoria, entendimento para você compreender. E nós vemos aqui esses homens que se destacaram. Calvino, quantas obras ele escreveu, eram homens que também se dedicavam ao estudo para poder servir a Deus. Então, aquilo que eu falo, muitas vezes a pessoa quer pregar, a pessoa quer levar a mensagem, a pessoa quer ministrar estudo na igreja, mas ela mesma não estuda, ela não se prepara, ela acha que não, Deus dá na hora. Deus dá na hora sim, no momento de uma emergência, no momento que você foi pego de surpresa, Deus ele vai te dar na hora e Ele tem poder para te dar na hora. Mas se você tem uma mensagem para você pregar, se você tem um estudo para você ministrar, você tem que preparar, você tem que buscar subsídio para você levar para aquelas pessoas. Então a gente precisa ter esse compromisso, igual eu já considerei. É desonesto quando você vira e fala assim: eu vou dar um estudo bíblico no domingo que vem na igreja, e você não prepara nada porque chega lá na hora Deus dá. Isso chega a ser desonesto. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles estão esperando alguma coisa de você. Para você chegar lá e no improviso você fazer a obra de Deus. Porque na hora que você vai fazer uma palestra no seu serviço, você se prepara. Na hora que você vai apresentar um trabalho na escola, você se prepara. Na hora que você vai pregar uma mensagem, na hora que você vai dar um estudo bíblico, lá na hora Deus dá. Precisamos ter mais zelo com a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos estudar, vamos buscar conhecimento, vamos procurar aprender. Amém? 1541, por volta, agora já no comentário fixado, 1541, por volta da ocasião em que Calvino escreveu a sua resposta a Sadoleto, o governo municipal de Genebra passou a ser controlado por amigos seus, que o convidaram a voltar. Após alguns meses de relutância, João Calvino retornou à cidade no dia 13 de setembro de 1541 e foi nomeado pastor da antiga Catedral de Saint-Pierre. Logo em seguida, escreveu uma constituição para a Igreja Reformada de Genebra, as célebres Ordenanças Eclesiásticas, mais uma obra, uma nova liturgia e um novo catecismo, catecismo e ensino, que foram logo aprovados pelas autoridades civis. Nas ordenanças, Calvino prescreveu 4 ofícios para a Igreja: pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Os 2 primeiros constituíam a Venerável Companhia, e os pastores e presbíteros formavam o controvertido consistório. Por causa de seu esforço em fazer da dissoluta Genebra uma cidade cristã, durante 14 anos, Calvino travou grandes lutas com as autoridades e algumas famílias influentes, chamado Os Libertinos. A família, Os Libertinos, devia ser o título dado a eles, ou um sobrenome, alguma coisa assim. Nesse período, ele também enfrentou alguns adversários teológicos, o mais famoso de todos sendo o médico espanhol Miguel Serveto. Interessante, irmãos, veja aqui, que negava a doutrina da Trindade. Olha só, surgiu alguém que estava negando a doutrina da Trindade. Depois de fugir da Inquisição, Serveto foi parar em Genebra, onde acabou julgado e executado na fogueira em 1553. A participação de Calvino nesse episódio, Calvino foi omisso a essa situação da condenação de Serveto, não fazendo nada para impedir a sua execução. E ele já gozava de alguma influência, né? Ele não fez nada. Então a participação de Calvino nesse episódio, ainda que compreensível à luz das circunstâncias da época, é triste mancha na biografia do grande reformador, mais tarde lamentada por seus seguidores. Todos nós falhamos, não é, irmãos? Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus em nossas vidas.
Ninguém é infalível. É pedir misericórdia de Deus dia a dia. 1548, nesse ano ocorreu o falecimento de Idelete, Idelete é a esposa dele, né? E Calvino nunca mais tornou a casar-se. O único filho que tiveram morreu ainda na infância. Olha quantas informações sobre João Calvino que a gente não conhece, né? Mas conhece agora lendo um pouco da história dele. Não obstante, Calvino não ficou inteiramente só. Tinha muitos amigos, inclusive em outras regiões da Europa, com os quais trocava volumosa correspondência. Graças à sua liderança, Genebra tornou-se famosa e atraiu refugiados religiosos de todo o continente. Ao regressarem a seus países de origem, essas pessoas ampliaram ainda mais a influência de Calvino, ou seja, em outras palavras, essas pessoas voltando aos seus países de origem, elas levaram a palavra de Deus, levaram a ideia da reforma protestante, de ler a Bíblia, da salvação pela graça, e começaram a levar essa proposta, né, essa ideia da reforma protestante que já estava já há muito tempo em voga, né, desde Martinho Lutero. E até mesmo antes, uns 100 anos antes, com John Hus e John Wycliffe, os pré-reformadores, né? Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre eles, amém, irmãos? E nós já indicamos filmes sobre esses homens. Vale a pena assistir esses filmes. Tira um sábado à tarde aí, um dia de um feriado, assiste esse filme. É um filme histórico, um filme que contribui para a sua formação religiosa, para a sua formação cristã, entendeu? Aí quando for falar de John Wycliffe, quando for falar de John Hus, que foram pré-reformadores, que atuaram aproximadamente 100 anos antes de Martinho Lutero, aí você vai falar com propriedade, você vai falar com fundamento. E isso faz com que você se torne uma pessoa mais interessante. A pessoa fala assim, opa, vale a pena ouvir ele. Vale a pena ouvir ela fala com substância, ela fala com conteúdo. E aí essa pessoa vai ter interesse em ouvir a sua mensagem. 1555, os partidários de Calvino finalmente derrotaram os libertinos. Os conselhos municipais passaram a ser constituídos de homens que o apoiavam. Embora não tenha ocupado nenhum cargo governamental, Calvino exerceu enorme influência sobre a comunidade, não somente no aspecto moral e eclesiástico, mas em outras áreas. Por causa disso que ele foi criticado, porque se ele tinha tanta influência assim, ele poderia ter impedido, ou pelo menos tentado impedir a execução de Serveto, mas ele não fez isso. Ele deixou simplesmente acontecer. E como nós falamos, os seguidores dele depois reconheceram que isso foi uma falha dele. E nós falamos que nós somos falhos mesmo, precisamos da misericórdia de Deus. Continuando. Aqui nós falamos que Calvino exerceu enorme influência sobre a comunidade, não somente no aspecto moral e eclesiástico, mas em outras áreas. Ele ajudou a tornar mais humanas as leis da cidade, contribuiu para a criação de um sistema educacional acessível a todos e incentivou a formação de importantes entidades assistenciais, como um hospital para carentes e um fundo de assistência aos estrangeiros pobres. Olha só a preocupação de Calvino com a educação, a preocupação de Calvino com a saúde das pessoas carentes, dando assistência aos pobres, né? Essa é que deve ser a visão cristã, preocupação com os pobres, com os necessitados. Deus disse, a minha causa é a causa dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Essa é que deve ser a visão que a gente tem que entender, porque quando há muita pobreza, irmãos, a sociedade fica desestabilizada, então o índice de criminalidade aumenta, as pessoas ficam revoltadas, e quando elas ficam revoltadas, elas endurecem o coração, não querem ouvir a palavra de Deus. Eu não estou ouvindo a palavra de Deus, minha família está com necessidade em casa, e eu vou ficar ouvindo a palavra de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, e o inimigo aproveita também esse momento de desespero, e muitas dessas pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus, então traz toda uma desestabilidade para a sociedade. Por isso é que é importante, isso é sociologia, irmãos, por isso que é importante estudar sociologia, para conhecer um pouco como funciona a sociedade.
E nós vimos que, olha, eu vou ler de novo esse parágrafo, Martinho Lutero não, João Calvino. Ele ajudou a tornar mais humanas as leis da cidade, contribuiu para a criação de um sistema educacional acessível a todos, incentivou a formação de importantes entidades assistenciais, como um hospital para carentes e um fundo de assistência aos estrangeiros pobres. E eu creio que Deus se agradava dessa atitude dele. Continuando, 1559, nesse ano marcante, ocorreram vários eventos significativos. Calvino finalmente tornou-se um cidadão da sua cidade adotiva. Foi inaugurada a Academia de Genebra, embrião da futura universidade, destinada primordialmente à preparação de pastores reformados. No mesmo ano, Calvino publicou a última edição das Institutas. Ao longo desses anos, embora estivesse constantemente enfermo, desenvolveu uma intensa atividade como pastor, pregador, administrador, professor e escritor. Se dedicando ao estudo, viu, irmão? Pastor, pregador, administrador, professor e escritor. Para aprender, para poder levar as coisas, né, boas para as pessoas. 1564, João Calvino faleceu com quase 55 anos, em 27 de maio de 1564. A seu pedido, foi sepultado discretamente em um local desconhecido, pois não queria que nada, inclusive possíveis homenagens póstumas à sua pessoa, obscurecesse a glória de Deus. Um dos emblemas que aparecem nas obras do reformador João Calvino mostra uma mão segurando um coração e as palavras latinas Cor meu tibi offero Domini propit et sincere, mais ou menos isso. Cor meu tibi offero Domini propit et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Observação, assim, aqui é o gancho para a próxima aula, tá? O calvinismo é uma doutrina religiosa, também chamada de fé reformada. O ponto central do pensamento religioso de João Calvino é a predestinação. Então nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto na próxima aula. Vamos trazer um conteúdo a mais abordando sobre esse assunto e vamos tentar fechar o tema da reforma protestante na próxima aula, amém, irmãos? E aí eu vou já planejar a próxima aula com alguns conteúdos, enriquecendo aqui esse trabalho. E eu vou deixar novamente aqui a sugestão dos 3 vídeos. John Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Assiste nessa ordem. John Wycliffe, John Hus. John Hus, ele foi influenciado por John Wycliffe. E 100 anos depois veio Martinho Lutero. E John Wycliffe e John Hus são os pré-reformadores. Eles já defendiam a leitura bíblica, eles já combatiam a venda de indulgências, entendeu? Vale a pena a gente ter esse conhecimento histórico, porque isso, irmãos, é a história da igreja. Faz parte da história da igreja. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.